Significado de repudiar. Verbo transitivo direto. Renegar a esposa ou rejeitá-la legalmente. Separar-se através de um divórcio, divorciar-se. Desamparar alguém, deixar em abandono, rejeitar, repelir, repudia seu filho e deixa-o aos cuidados de outros. Manifestar recusa, rejeição, reprovar. A emissora repudia programas violentos. Etimologia, origem da palavra repudiar. Do latim repudiare, expulsar de casa, falando da esposa. Sinônimos de repudiar. Repudiar é sinônimo de negar, recusar, rejeitar. Renegar. Renunciar. Jesus e o repúdio da esposa. Mateus capítulo 5 versículo 31 ao 32. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. O ensinamento sobre o repúdio, apostasia, em grego, constitui a segunda parte do discurso de Jesus sobre o mandamento de não cometer adultério e significa uma reflexão que é retomada mais tarde por Mateus. Regulamentação de uma prática tolerada. O divórcio era comum entre os povos orientais também no tempo de Moisés. Ele, todavia, tenta colocar limites com a lei apresentada em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. A certidão, um documento produzido pelo homem, tinha como objetivo proteger a mulher que ficava, graças a esse documento, livre e não era condenada como adúltera, pois tal certidão afirmava que legalmente não pertencia mais ao marido. Mas, na prática, essa situação acabava excluindo a mulher. Os sacerdotes, por exemplo, não podiam se casar com ela e a sua situação fazia parte de questões jurídicas severas e restritivas, demonstrando que, em todos os casos, era considerada uma mulher contaminada, de menor valor. Desejando impor um limite ao arbítrio do marido, a disposição prevê uma específica condição. O texto de Deuteronômio 24 fala de alguma coisa de inconveniente erva dabar, mas não detalha o que é entendido. Na época de Jesus, existiam duas correntes de pensamento, cujos exponentes eram os rabinos Shammai e Hillel. O primeiro, mais severo, dizia que somente culpas muito graves, como o adultério, comportamento imoral grave ou o fato de não ser virgem no momento do casamento podiam ser razões para o repúdio. Hillel, ao invés, defendia que qualquer motivo bastasse para afastar a esposa. Repúdio e adultério. Qual a posição de Jesus em relação a este tema? Ele parece julgar o repúdio com visão radical, conforme uma tradição rabínica da sua época, mas também a torna mais radical. Para ele, repudiar é o mesmo que cometer adultério, primeiro de tudo da parte do marido, que toma a iniciativa de repudiar a esposa, mas também da parte do outro homem que se casa com a mulher repudiada. Não é uma ação nova aquela de Jesus. De fato, já o profeta Malaquias condenava essa prática injusta com palavras duras. E vocês ainda perguntam, por que isso? Porque Javé é testemunha entre você e a mulher de sua juventude, a qual você foi infiel, embora ela fosse a sua companheira, a esposa unida a você por uma aliança. 15 Por acaso, Deus não fez dos dois um único ser, dotado de carne e espírito. E o que é que esse único ser procura? Uma descendência da parte de Deus. Portanto, controlem-se para não serem infiéis à esposa de sua juventude. 16 Eu odeio o divórcio, diz Javé, Deus de Israel, e quem cobre sua veste de violência, diz Javé dos exércitos. Controlem-se e não sejam infiéis. Um divórcio admissível. No texto de Mateus 5 encontramos uma referência a uma exceção que justificaria o repúdio, um tipo de divórcio tolerado, que não se encontra em outros textos do Novo Testamento. Trata-se do famoso caso de porneia, que a Bíblia de Jerusalém traduz como prostituição. Para entender de que exceção se trate, é necessário ter em mente a comunidade de Mateus, feita de judeus e também de cristãos vindos do paganismo, junto aos quais, como sabemos através de 1 Coríntios 5,1, existiam casos de convivência entre consanguíneos, parentes, ou pessoas assim consideradas pelo direito judaico, como madrinhas, cunhados, noras, genros e sogros. Provavelmente a consideração inerente à porneia tenha servido para disciplinar estas situações que contrastavam com a revelação do Deus de Israel,
no sentido que o divórcio era tolerado entre os cristãos se fosse motivado pela intenção de terminar uma convivência caracterizada como incesto. Realizar a vontade de Deus. Mateus explica em detalhes a sentença de Jesus em outra passagem, em capítulo 3, versículo 9. Em uma clássica situação de debate entre rabinos, alguns fariseus perguntam a ele de dizer o que pensa em relação à lei. Naquela situação, Jesus motiva a lei dada por Moisés com a esclerocardia, dureza de coração daquele que impõe o afastamento da esposa, expondo-a a um grave perigo, não somente material e social, mas também espiritual. Para Jesus, nenhum documento protege do adultério. Unidos através do casamento, homem e mulher se tornam um. Unindo os esposos, Deus soprou neles a vida, gerando um corpo único. Separar-se significa interromper o respiro desse novo ser. Jesus relembra que esta determinação bela de Deus está nas mãos do casal e adverte contra o perigo que pode significar a dureza do coração.